Nós queremos hoje continuar aquilo que eu preguei nos 2 últimos grupos. Mas eu queria continuar porque foi algo que não foi preparado. Eu quero continuar falando sobre Abraão, o homem que recebeu de Deus a promessa, que ouviu Deus e não deixou poucas coisas para trás. Ele deixou muitas coisas para ir em busca daquilo que Deus pediu para ele. E o pior de tudo, gente, quando Deus nos chama, é que Deus, Ele chama, Ele dá condições, mas Ele não dá direção. Porque quando Deus chama, o passo que nós damos é na fé. Passo de fé é passo desconhecido. Com Deus não é incerto, com Deus é desconhecido. Então, quando nós seguimos uma ordem de Deus, nós temos que renunciar a tantas outras coisas. E no último grupo eu dizia, quanto mais velho a gente vai ficando, mais apegado às coisas, pessoas, situações e pequenas coisas nós vamos ficando apegados. Eu dava até exemplo, né? Que a gente vai ficando mais velho, não consegue dormir em qualquer lugar, né? Está tão apegado à sua cama. A gente vai ficando mais velho, até o travesseiro da gente, a gente está levando. Eu venho de muitas viagens assim, e eu cheguei no aeroporto às 2h30, às 4h30, 5 horas nós estávamos saindo daqui, eu e a Pri foi comigo para, onde mesmo? Palmoarama, né? Fomos para Palmoarama. Eu só sei que ela pegou, ela disse, vamos levar 2 travesseiros? Fazia tempo que eu não fazia isso, gente. Nós levamos 2 travesseiros, né? Nós íamos dormir no hotel, para eu dar uma palestra no outro dia. Nós dormimos no hotel. Hora de ir embora. O que ficou? Se ficaram os 2 travesseiros, é porque não precisava levar. E se ficaram os 2 travesseiros, é porque não era importante para nós. Porque aquilo que é importante você não esquece. Eu não esqueci o celular, porque o celular acaba sendo uma extensão do corpo da gente, né? É como se eu esquecesse o braço. Eu não vou esquecer o braço está comigo. Eu esqueci os 2 travesseiros. Ainda bem que ela estava junto, senão quem eu vi era eu, né? De novo você esqueceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ficando apegado. Agora imagine, Abraão foi chamado aos 75 anos. Um homem casado com Sara, que não poderia ter filhos. E Deus fez promessas para ele. Ele não saiu por causa das promessas. Porque ninguém troca o certo pelo duvidoso. Ninguém troca o certo pelo duvidoso, a não ser que você acredite muito na promessa. Quando nós acreditamos muito na promessa de Deus, nós ligamos. Quando Deus nos chama, consulta a Deus. Deus me chamou, consulta. Consultou Deus? É como você ligasse, como se você ligasse o GPS. Deus me fez essa promessa. Eu creio nessa promessa. Eu ponho o endereço, eu vou chegar até a promessa. Aí a hora que você liga o GPS, ele dá a direção. Geralmente tem 3 caminhos. O GPS dá 3 rotas. Pega aquela que está em azul. Pega aquela que está em azul. O tempo é menor e o percurso é menor. E quando Deus chama, Ele dá as promessas, mas também Ele pede algumas condições para você. E hoje são essas condições para que se cumpra a promessa é que eu quero tratar com vocês. Primeiro se apegue ao dono da promessa, que é Deus. E depois se apegue à promessa. Primeiro creia no dono da promessa, que é Deus. E depois creia na promessa que Ele vai realizar. Porque tem muita gente esperando apenas a promessa, mas não quer apegar-se àquele que tem tudo. Deus tem tudo. Três versículos que vão direcionar a nossa vida, gente.
São 3 pequenos versículos que você precisa confiar em 3 versículos bíblicos que você conhece. Eu conheço. Quer ver como você conhece? Vamos lá. Complete a frase. Os mais antigos lembram, né, daquela cartilha, caminho suave. Olha, os mais velhos até assim. Tinha um tanto de coisa para completar a frase, né? Aquilo que a gente conhecia, a gente fazia. Aquilo que eu não sabia, eu inventava. Às vezes inventava, dava certo, né? São 3 versículos apenas que nós precisamos crer, acreditar nesses 3 versículos e seguir em busca da promessa. A promessa está ancorada no futuro, te esperando. É nós que não estamos preparados. Eu tenho falado muito isso. Primeiro versículo, para que você possa descansar em Deus. Descansar não significa se paralisar. Descansar significa fazer minha parte, e o que eu não posso fazer, eu entrego a Deus. Se nós conseguíssemos dominar a nossa reação, nós não ficaríamos tão preocupados com a situação. Tem situações que eu não consigo resolver. Tem situações que fogem do nosso humano. E as situações que fogem do nosso humano, nós precisamos entregar para aquele que tudo pode. Qual é a situação na tua vida que está fugindo da tua capacidade humana? E isso gera em nós ansiedade. Toda crise de ansiedade é criada, é gerada por coisas que eu não consigo dominar, que eu não consigo fazer, que foge da minha humanidade, da minha capacidade. Vamos lá. Primeiro versículo. O Senhor é meu pastor. Aplauda isso, vai, pelo amor de Deus. Aplauda isso. Ei, aplauda mais forte o povo. Ei, Ele é teu pastor. Ele é teu pastor. Fala para quem está do teu lado assim: Ele é teu pastor, e nada te faltará. Mas tá para você também, então confia. Quando você está do lado da mulher, de alguém íntimo, né? Fala assim: o Senhor é teu pastor, não te faltará nada. O teu também. Confia. Segundo versículo. Tudo posso. Tudo posso? Aplauda isso. 2 versículos. Só falta um para que você possa fazer o que Abraão fez. Abraão não conhecia esses 3 versículos, porque Jesus ainda não havia se manifestado. Foi antes de Jesus. E nós já temos a alegria, o privilégio de ouvir o que Davi não ouviu, o que Moisés não ouviu, o que Abraão não ouviu, o que Josué não ouviu e viu. Nós vimos a glória de Deus. Nós vimos o Verbo se fez carne no Natal e habitou entre nós, é Jesus. O terceiro versículo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, 3 versículos. Pega esses 3 versículos. Toma posse desses 3 versículos. Fala assim, esses 3 versículos são meus. Fala, vai. Esses 3 versículos. Pronto. 90% resolvido. Os 10% agora é esperar. Ai, mas não me fala em esperar, né? O ansioso já fala assim, já me fala em esperar. O que eu falei para vocês do versículo de Hebreus 10, versículo 35, 36, 37, em pouco tempo, bem pouco tempo. Olha, eu falei semana passada, gente, em pouco tempo, bem pouco tempo, o que há de vir virá, não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Abraão foi chamado aos 75 anos. Vamos ver o que moveu esse homem e o que é que estava impedindo, qual era o impedimento para que Deus desse a ele todas as promessas. Atenção, Abraão, aqui, vocação.
o chamado de Abraão. A palavra vocação vem de vocare, de chamar. O Vitinho e a Camila são vocais. Eles falam, eles cantam, eles chamam. A palavra vocare é vocação de Abraão, o chamado de Abraão. Vocação não é o que eu faço, vocação é o que eu sou. Tem muita gente que hoje faz tal coisa, mas por situação. O chamado dele é outro. Vai chegar a hora dele cumprir o chamado. O Senhor disse a Abraão: aí Abraão, deixa a tua terra, teus bens, teus animais, deixa tudo. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu te exaltarei o teu nome, eu farei de ti uma grande bênção. Isso tudo, gente, Deus foi prometendo a ele: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias, todos os povos da terra, presta atenção nisso. Olha aqui, todos os povos da terra serão benditos em ti. Todas as famílias, a tua família será abençoada por você. Ei Abraão, quando Deus cumprir a promessa e você responder ao chamado, todas as promessas serão cumpridas em você e na tua família. Não é só para você a graça. Mas eu quero chegar nesse versículo 4 da página 58 do capítulo 12. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Ei, repita isso comigo. E Ló foi com ele. Fala. Mas o Senhor, no versículo 1, tinha dito: não leva ninguém da tua família, apenas a tua esposa. Porque esposa não é parente, né, gente? Esposa é parente? Não, não é sangue do meu sangue, não é parente. Não leva ninguém da tua família. A Bíblia fala assim: da tua parentela. Ele levou Ló. Olha o detalhe. Versículo 4: partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, vírgula, e Ló foi com ele. Ele levou Ló. Abraão tinha 75 anos. Já sabemos de tudo, da história, preguei semana passada. Deus foi cumprir a promessa na vida dele, que era ter filhos. A mulher era estéril, ele não podia ter filhos. Com 100 anos, demorou todo esse tempo. Mas vamos ver, antes dele cumprir a promessa, parte da promessa era bens. Você terá bênçãos, você terá bens. Olha o que Deus fez com Abraão. No capítulo 13, ele levou Ló. E começou, gente, Ló, ao lado dele, crescer tanto quanto ele. Ló começou a crescer tanto financeiramente. Ló começou a prosperar em todas as situações. Ló estava junto com o homem que tinha a promessa. E estava desfrutando da promessa. Porque aquele que está ao lado de alguém que tem a promessa, desfruta da promessa. Mas a promessa não é para ele. A tua família, aquele que está mais próximo de você, quando Deus cumprir a promessa, vai desfrutar. Tem alguém ao teu lado que vai desfrutar da promessa com você? Quando tem alguém ao teu lado, assim, ó, quando Deus cumprir a promessa na minha vida, o mais próximo tem que desfrutar. Quando Deus cumprir a promessa na minha vida, é muita gente que vai desfrutar da minha promessa. Então você reza para mim, hein? Minha irmã, você reza para mim. Minha família vai cumprir. Quando Deus cumprir, vai sobrar para você. Vai chover aqui, vai pingar aí. A Pri ali, Pri, levanta a mãozinha aí. É nós. Por quê? Quando Deus cumpre a promessa, gente, Ele cumpre e transborda para os outros. Ló e Abraão começaram a ter contendas, brigas. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, por causa da terra, por causa do poço, por causa das ovelhas, por causa da riqueza, porque os dois cresceram. Mas a promessa era para quem? Hã? Vixe, gente, tem mais gente com TDAH que eu imagino, né?
boa, vocês são ótimos. A promessa era para Abraão, não era para Ló. Mas Ló começou a prosperar mais do que Abraão. E agora? Presta atenção. Na decisão de um homem que tinha o chamado de Deus para ele. No versículo 8, Abraão disse a Ló: ei, são algumas decisões que você vai ter que tomar. São algumas decisões que Deus vai pedir para você tomar. Não só deixar a terra prometida, mas já que no caminho você levou os lós da tua vida, você levou os lós, tem algo que você vai precisar fazer para que Deus possa cumprir. Presta atenção nessa revelação de Deus para você, nessa palavra. Abraão disse a Ló: eu peço que não haja mais contendas entre nós, e nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos, ou seja, somos primos. Ele levou um filho do irmão, ele levou um primo, um sobrinho, desculpa, chamado Ló. Qual é o Ló que você tem carregado? Não é Nó. Nó tem um monte também, né? É Ló. Ele levou Ló. Ele disse para Ló assim, ó: Ló, você acha que um homem chamou? Ô Ló, vem aqui, Ló. Não haja mais contenda entre nós. Ele não falou bravo, gente. Quando estourou, quando explodiu, ele não falou do jeito que está escrito aqui. Parece que é tão suave, né? Eis toda a terra diante de ti. Ei Ló, olha toda essa terra diante de ti. Separemo-nos. Vamos nos separar. Ei, Abraão chamou Ló e fala: olha toda essa terra, agora nós vamos nos separar. Entre parênteses, não te aguento mais. O que é que você não está aguentando mais? E o Ló que você levou, que está te acompanhando, está te amarrando. Tem um livro que chama Efeito Sombra. Efeito Sombra. Todas as sombras que nos acompanham, que parece que não nos atrapalha, mas nós carregamos sombras da infância, da adolescência, de pessoas que nos traíram, sombras de sócios que nos passaram para trás, sombras de dinheiro que ganhamos e que perdemos, porque não era nosso, que não tinha a bênção de Deus. Sombra de relacionamentos que só nos machucaram, e depois nós ficamos pedindo para Deus curar, mas nós não consultamos a Deus. A maioria das vezes os lós da nossa vida, nós não consultamos a Deus e carregamos para o resto da nossa vida. Mas chega um momento como Abraão, o homem que tinha promessa, falou: Ló, vem aqui, olha toda essa terra, nós vamos separar. Nós vamos separar hoje. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Você quer a terra do norte, do sul, do leste, do oeste? Eis toda a terra, separemo-nos. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para o oriente, eu vou para o ocidente. Mas com você eu não fico mais. Tomou a decisão, gente. Ló, levantando os olhos, viu a planície do Jordão. Ele viu o Rio Jordão, ele viu flores, ele viu naquele lugar que é deserto, ele viu árvores. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. Ele olhou tudo e escolheu Sodoma e Gomorra. Sabe o que aconteceu com essas duas cidades na Bíblia? Deus destruiu anos depois. Foi a escolha de Ló. Abraão foi para o lado oposto.
Versículo 14, presta atenção agora que eu vou fechar. Eu vou fechar tudo isso que eu falei até hoje, nesses grupos de oração. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló o deixou: levanta os olhos do lugar onde estás. Depois que Ló deixou, Deus disse a Abraão: levanta os olhos, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Eu fico imaginando Ló, né? Olha toda essa terra, Abraão. Toda a terra que você vê, eu darei a você e aos seus descendentes, depois que você deixou Ló. Aplauda isso. Você entendeu? Aplauda, aplauda porque você entendeu. Aplauda porque você teve o entendimento do que você precisa fazer. Aplauda mais forte, vai. Ei! É Deus! É Deus te dizendo: larga os teus lós, larga os teus lós, porque eu tenho para você vitória, eu tenho para você o ocidente, o oriente, o norte, o sul. Eu conheço muitas pessoas que ganharam tudo, que têm muito, estão apegados a coisas do passado, insignificantes. Tem pessoas apegadas a coisas que não te servem mais, que não te cabem mais. Existem. Vou fazer um resumo para vocês. Um testemunho, antes de nós cantarmos. Antes de nós cantarmos, eu vou dar um testemunho. Eu cheguei para pregar numa cidade do Paraná, Ponta Grossa. Eu desci em Curitiba, alguém me pegou no aeroporto de São José dos Pinhais, me levou para Ponta Grossa, preguei o retiro inteiro, e eu fiquei na casa de um homem muito rico, mas muito rico. Ele é dono de uma rede de materiais de construção, talvez a maior do país, não sei. E esse homem, ele quis, quando acabou o retiro, o padre falou assim: ô Astro, o fulano pediu para levar você para o aeroporto. Eu falei: nossa, padre, mas vai dar mais trabalho para ele. Já fiquei na casa dele, ele me consumiu os dias que eu fiquei na casa dele, né? Às noites, chegava do retiro, enfim. O padre, já conversei tanto com ele, será que ele quer ir mesmo? Já dei trabalho para ele, né? Ele falou: quer. Ele quer. Acabou o retiro no final da tarde. Eu ia pegar um último voo em Curitiba, dava conexão para Prudente. A tardezinha acabou o retiro. Ele falou assim: eu já estou pronto. Eu falei: e as minhas malas? Ele falou assim: não, já está no carro. Falei: não, daqui a gente parte. Você mesmo vai me levar? É, porque eu quero conversar com você. Na verdade, ele queria, vamos dar o nome certo, não é direção espiritual mais. Ele queria uma mentoria comigo, que eu havia falado justamente sobre esses assuntos. Mas enfim, a hora que ele me pegou em Ponta Grossa, a hora que nós estamos indo para Curitiba, do lado direito da rodovia assim, tem uma fábrica, uma indústria. O homem falou assim, estava numa conversa tão boa, fluindo, né? Eu gosto da resenha também. Vou na resenha, vou conversando, vou ouvindo, vou falando também. Ele falou: ó, tá vendo essa fábrica aí? Eu trabalhei aí. Aí eles me dispensaram. Toda vez que eu passo aqui, eu tenho uma raiva tão grande, porque aqui me humilharam, aqui não sei o que, aqui me mandaram embora sem uma causa justa. Eu falei assim para ele: mas o que você fazia aí? Eu era escriturário. Eu falei assim para ele: você não tem vergonha não de falar isso para mim? Se eles não tivessem te mandado embora aí, hoje você estaria trabalhando no que aí? Não, isso sim. Falei: nunca mais fala isso.
Agradeça por essa situação do passado, porque você está carregando uma fábrica, você está carregando um cargo de escriturário, sendo que você é esse grande empresário que você se tornou. A partir do momento que você largar esse ló, não falei isso? Esse ló que você carrega, Deus vai fazer você prosperar em todas as áreas. Sabe essa situação que você partilhou comigo, tá? Na tua casa, eu e você? Deus vai te libertar disso. Sabe essa outra situação? Sabe por que você ganhou apenas dinheiro? Porque Deus tem muito mais a dar para você. Mas enquanto você não largar esse ló que você acabou de me revelar, Deus não vai te abençoar. Você não vai prosperar em outras áreas da tua vida, apenas na medíocre área financeira. Paramos num restaurante, num bom restaurante, comi bem, ele se abriu mais ainda. Passado algum tempo, voltei lá, já fui lá outras vezes, fiquei na casa dele. Ele disse para mim: sabe aquele dia que eu passei, eu fui te levar para o aeroporto? Você me falou isso. Falei, acho que eu lembro, sim. Ele falou assim: na volta, eu parei meu carro em frente à fábrica, do outro lado da rodovia, estendi a mão e abençoei todas as pessoas que me fizeram aquilo. Deus tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Ele largou o ló dele. Aplauda isso. Larga o teu ló. Larga o teu ló. Larga o teu ló. Permita que Deus hoje, fica de pé, porque nós vamos ler algo ali, ó, que Deus pediu para que hoje eu falasse para vocês. Abraão deixou Ló, não é Lote, é Ló, escolher a terra, porque ele sabia que a bênção não estava na terra, mas sim, vamos ler todo mundo junto? Abraão deixou Ló. Olha para mim agora. A bênção não está nesse ou naquele lugar. A bênção está em você. A bênção está com você. Toma posse disso. Enquanto você ficar se apegando a pessoas, lugares, situações, Deus não vai falar igual falou para Ló. Olhe para o sul, olhe para o norte, olhe para o oriente, olhe para o ocidente. Toda essa terra será tua e da sua descendência. A bênção que Deus tem para você é para você e para toda a sua descendência. Quando Deus liberta um dessa geração, Ele liberta as gerações passadas e abençoa todas as gerações futuras. Em você, toda a tua família será abençoada. Fala amém. Em você, todas as famílias, todas as gerações da tua família, elas serão abençoadas. Eu tenho certeza disso, porque eu tomei posse disso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e seremos abençoados. Deus está dizendo hoje, como falou para Abraão: sai de tua tenda, ó filho meu, eu mostrarei as areias do mar. Porém, a bênção não está na terra, está com você, Abraão. A bênção está com você. Vamos cantar, rezar e respondermos a Deus. A bênção que Ele tem para nós é minha, Senhor. É minha. Então quero te pedir nessa noite, Senhor,
assim como eu e todos os meus irmãos aqui, todas as minhas irmãs aqui, você possa abençoar, Senhor, todas as gerações da terra. Você possa abençoar, Senhor, todas as famílias aqui representadas. Você possa abençoar, Senhor, porque agora nessa noite, Senhor, iniciamos com a bênção do Santíssimo Sacramento, você curando tantas pessoas, e finalizamos, Senhor, pedindo a tua bênção para libertar todas as gerações. Você vai falar para Deus agora o teu sobrenome. Fala para Deus o teu sobrenome. O meu é Miranda Braga. E o seu? E o seu? Eu peço então para Deus, e você também, que o Senhor liberte todas as gerações. Miranda Braga, da vida dos meus filhos. Meus filhos têm o sobrenome de Gonçalves. Gonçalves. E na vida dos teus filhos, qual é o sobrenome do teu filho? Ele tem carregado peso sobre esse sobrenome? Quebra agora, Senhor.